Boa noite! Então, hoje é dia de conversar sobre educação inclusiva. E aí, o que você sabe sobre isso? Então, vamos conversar com a Raíza. Tenho certeza que vocês vão adorar o nosso bate-papo. Chega mais, porque educação inclusiva é o tema de hoje. Então, vamos lá? Boa noite, boa noite. Vamos esperar aí o pessoal acabar de entrar. Hoje vamos conversar sobre educação inclusiva. Não percam um debate interessantíssimo junto com a Raíza Beiro, que vai trazer aí pra gente um panorama de como anda a educação inclusiva no Brasil. A perspectiva, inclusive, aqui nesse debate dessa educação online, né? Onde a gente tem uma diversidade aí de possibilidades. Vamos aguardar então a Raiz entrar. Boa noite, boa noite. O que vocês sabem sobre educação inclusiva? Pois é, a Raiz acabou de entrar. Vou convidá-la. Olá! Professora, tá me ouvindo, Maviane? Tô sim. Então, o Ai, meu que microfone estava dando microfonia demais. Eu acho que o seu também está dando um retornozinho, né? Dependendo, você tira aí o fone se você se sentir incomodada aí com o retorno. Porque eu acabo preferindo fazer sem fone, porque sempre fica dando essa microfonia chata, né? Estava aqui falando para o pessoal que hoje o nosso tema é educação inclusiva. Um tema tão importante que a gente precisa debater e trazer, claro, essa vertente importante dos direitos sociais que nós temos, né? Eu acho que é fundamental a gente iniciar falando para todo mundo, né? E se apresentando do porquê que a gente está fazendo essas lives aqui. Então, eu sou a professora Fabiane, lá da UF. Tenho aberto aqui o Instagram há uns 60 dias, mais ou menos, para debates através de lives, para compartilhar conhecimento e, mais do que isso, informar a população, porque eu entendo que o direito precisa chegar a todo mundo, né? A gente tem que parar com aquela elitização do discurso jurídico e possibilitar que todos tenham acesso a esse conhecimento, que, na verdade, é um conhecimento essencial para o exercício da cidadania das pessoas, né? E a Raíza é uma querida ex-aluna. Eu vou dar a palavra para ela se apresentar primeiro. Obrigada. Professora, eu estou me sentindo muito honrada de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu te admiro demais. Inclusive, fui sua extensionista no projeto de extensão Cidadania Ativa, né? E que foi uma experiência incrível, me fez até relacionar muito com esse tema, ter contato diretamente com essa questão, com essa situação de exclusão, né? E segregação. Enfim. Mas me chamo Raíza, também tenho feito lives lá no perfil exatamente com essa proposta, porque eu acredito muito nisso, eu acho que as pessoas precisam se orientar, as pessoas precisam ter conhecimento dos seus direitos. Eu estou advogando de forma autônoma já há 9 meses, desde que eu me habilitei, e estou tocando aí vários projetos nesse sentido, de transformar a advocacia em algo social também, que as pessoas possam ter contato com as questões de direito através desses profissionais, né? Que às vezes colocam muito no campo prático, burocrático, e não utilizam o conhecimento que trazem da academia para as pessoas de um modo geral. Então é mesmo com essa proposta, com essa intenção. Olha, gostaria de agradecer a presença de todo mundo, Fabiano, Rafa, todo mundo que está passando por Ai, aqui. Vou pedir para que vocês deem um coraçãozinho aí para a Raíza, porque tenho certeza que muitas pessoas precisam conhecer esse tema e aí a gente chama mais gente para esse debate tão gostoso aqui nesse final de tarde. Vamos começar assim do início, né? bacana. Educação está lá no rol de direitos sociais. Queria que você conversasse um pouquinho. Vamos começar sobre esse conceito de estar no rol de direitos sociais e do que seria a educação estar nesse rol de direitos sociais. Vamos conversar? Vamos. Então, é importante que as pessoas
saibam que o direito à educação, ele é um direito fundamental, né, professora? As pessoas precisam entender que desse direito derivam outros, como, por exemplo, o acesso ao trabalho. A educação vai qualificar aquela pessoa para que ela possa estar atuando como médico, como enfermeiro, como advogado, enfim. Então, a educação tem esse papel social muito importante na vida das pessoas, que é qualificá-las para o mercado de trabalho. Então, eu vejo desse modo, vejo esse direito como uma ferramenta para o exercício de tantos outros, né? Inclusive o exercício da cidadania, porque quando a pessoa está em contato com outras, dentro de um ambiente educacional, ela se desenvolve enquanto ser humano, entende seu papel dentro da sociedade e aí consegue se colocar diante da sociedade de uma forma diferente, de uma forma mais esclarecida, consciente. E é através da educação que as pessoas conseguem se emancipar enquanto indivíduos, né? Além de conseguir uma profissão e de realizar, às vezes, um sonho muito grande, nossa, como é o meu, poxa, sou advogada hoje através da educação. Então, para além disso, as pessoas conseguem acessar a consciência do que é estar em sociedade, da importância de agir pensando no outro, né? De entender que você não está sozinho dentro de uma sociedade, que existem outras pessoas, pessoas diferentes de você, e que você vai precisar conjugar tudo isso. Então, eu tenho, assim, essa visão do direito à educação como um direito muito complexo, que possibilita o exercício de tantos outros dentro da sociedade, né, para o indivíduo, tanto pessoalmente como coletivo. Ah, o Carlos Ivan, que bacana, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Legal, né? Então, gente, mas olha, a gente tem que lembrar que a educação, inclusive, é uma ferramenta de busca de igualdade, né, Raíza? Porque, convenhamos, quando você tem noção dos seus direitos, e mais do que isso, sabe as ferramentas de correr atrás deles, né? Porque não adianta só apenas saber que você tem direito à saúde, saber que você tem direito à educação, e não saber como exigir do Estado essa prestação. É claro que fica inviável o exercício desse direito, ele fica inócuo, né? Então, quando a gente fala em direito social e a gente fala especificamente de educação, a gente está dando uma ferramenta de busca de igualdade. O que você acha? Eu acho que a educação, ela cumpre esse papel, né? E as pessoas precisam ter consciência dos seus direitos. É exatamente isso que você colocou. Porque quando a gente olha para a inclusão, a gente olha para a educação, a gente entende que é para todos, né? A educação não se limita a um grupo específico. E eu percebo que a educação acaba escolhendo quem faz parte, né? Porque educação é política também, educação é economia também. Então, quando a gente para entender tudo isso, a gente percebe que essa exclusão, que esse distanciamento de alguns grupos desse direito é proposital, ela tem uma razão de ser. Então, quando eu fiz, né, durante o projeto de extensão, que a gente participou, né, professora, lá na escola Ancira, em Macaé, eu consegui perceber que as crianças, elas têm consciência disso. As pessoas têm consciência disso desde muito cedo. Que a educação é para todos. Apesar de não sentirem que isso acontece algumas vezes, no caso da escola, não. Dessa escola em específico, tinham até pessoas dentro da turma que a gente desenvolvia o projeto com deficiências e tinha o tradutor, né? O profissional ali capacitado para traduzir tudo aquilo que a gente estava dizendo para essas pessoas. Olha que interessante o que eu percebi durante esse projeto, que o problema estava em mim de não saber Libras, e não neles de não falarem, entende? Então, assim, e a consciência deles é muito grande em relação a isso. Eles estão na escola, eles entendem que tem que estar na escola sim, porque faz parte do processo de desenvolvimento humano mesmo, e lá eles descobrem uma infinidade de possibilidades de exercício de direitos, como participar, até mesmo ali, né, em grupos, na escola, como desenvolver um projeto social, enfim, toda essa questão que a educação traz consigo, de abarcar a todos dentro desse projeto. Pessoas com deficiência, pessoas que não têm deficiência, idosos, crianças, adultos, todos estamos interagindo dentro desse contexto educacional, né? E é muito importante que a gente saiba e reconheça. Estar, né? Ou deveríamos estar. Tanto é que tem tem aquele projeto Educação nas Escolas, sabe? Aquele projeto que traz a família para a escola. E eu acho que isso é muito bacana,
porque isso traz muita conscientização para os pais e para os familiares da importância daquele ambiente e da importância que aquilo tem na vida de uma pessoa em formação, né, em desenvolvimento. Como a educação é transformadora em todos os aspectos, em todos os momentos da vida. Você vê que às vezes uma pessoa trabalhou a vida inteira no lixo, separando o lixo, desenvolvendo ali aquele trabalho manual, e aí de grande importância, claro, mas num determinado momento se depara com um livro, tem o conhecimento à sua disposição, se transforma. Isso é muito sensacional, muito importante. Oi, Lavô, um amigo querido. Sejam bem-vindos. Que bom. Sejam bem-vindos. Pessoal, olha, coraçãozinho aí para a Raíza. Pessoal, olha, eu acho que a gente tem que um papel que a gente precisa frisar aqui é que esses grupos, né, deficientes, negros, né, indígenas, todos eles, né, são discriminados historicamente, né? E dentro da educação, eles também não são abarcados de forma adequada ainda, né? Nós vamos conversar daqui a pouquinho sobre o que nós temos de legislação a respeito, né, de forma geral, que abarca a questão da educação, mas nós sabemos que ainda não é suficiente, né? Quando a gente pensa em educação online, então, para esses grupos, né, a gente chega a dar um frio na espinha, né? Mas vamos começar falando desse exemplo que você deu a respeito das pessoas deficientes que dependem das libras. Vamos conversar sobre isso? Vamos. O que você acha? O que você viu de regulamentação que você pode compartilhar com a gente? Sim. Bom, logo quando eu estava desenvolvendo o projeto de extensão Cidadania Ativa com a sua orientação e com os colegas, nós nos questionamos sobre algumas faltas que aconteceram com o tradutor. Então, a nossa preocupação maior era, toda vez que tinha projeto de extensão que a gente ia para as escolas, será que ele vai estar lá? Porque a gente queria conseguir alcançar também essas pessoas, né? Então, a gente se preocupava muito. Ele tem um papel, assim, fundamental, teve um papel fundamental durante o projeto. E a gente sempre se questionava. Então, eu busquei algumas informações ainda naquela época para dialogar com as minhas colegas, né, do programa, do projeto de extensão, e até mesmo para a gente saber como fazer caso essa pessoa faltasse, ou se não tivesse esse profissional, como seria se ele mudasse, porque realmente é muito escasso. E conversando com ele, a gente percebeu que as pessoas que têm formação nem sempre têm a formação adequada, né? E a legislação, ela vai prestar atenção nisso também. Qual é essa qualificação que essa pessoa precisa ter, né? Inclusive, a formação em Libras, hoje, ela não tem um grande número de profissionais atuantes e profissionais que consigam desenvolver esse trabalho com qualidade. Inclusive, algumas das vezes, ele não conseguia explicar algumas coisas que a gente dizia para as crianças. Então, assim, porque tem uma particularidade, é algo muito próprio. Pelo que eu percebi, como a linguagem também é muito própria e regionalizada, né? Cada lugar se fala de um jeito, enfim, um idioma, também as Libras. Então, assim, ele às vezes sabia passar uma informação que nem sempre as crianças tinham conhecimento porque não tinham a aula de Libras. Ou seja, é uma exigência da lei que tenha a disciplina nas escolas para que essas pessoas, além de ter o intérprete, saibam se comunicar com o seu intérprete e aprendam também uma língua que seja adequada, né, para a realidade delas e estabeleçam esse tipo de comunicação com outras pessoas que também têm essa deficiência. Então, a gente foi conversando sobre isso ao longo do projeto e percebeu que essa língua tem essa particularidade, que nem todo lugar a gente vai conseguir se comunicar, mesmo com um tradutor, de forma eficiente com as pessoas que estão ali. Então, essa questão da adaptação, até mesmo do currículo da escola, de trazer essa disciplina, de estabelecer isso como disciplina para os alunos, é essencial, né? E apesar da escola em que a gente desenvolveu o projeto ter o tradutor, a escola não possuía disciplina. Então, é uma situação que, com certeza, coloca a gente, nós profissionais que estamos ali, os professores, né? No caso, nós estávamos em nome da universidade, mas os professores até numa situação muito difícil
de passar o conteúdo. É claro que a presença desses alunos ali é essencial, porque a educação precisa ser inclusiva, né? Mas o acesso a essa educação precisa ser eficiente. Essas crianças precisam, né, no caso, como é uma imposição legal, ter ali no currículo essa disciplina de Libras, para que eles consigam se comunicar bem com seus tradutores. Entre outras especificidades, né? Essa legislação, ela começou em 2002, então se a gente for parar para pensar, é muito recente. Realmente, colocar em prática tudo isso demanda tempo. Mas é claro também que nós não podemos ficar numa situação de completa omissão do poder público diante do que é obrigação do próprio poder, né? E aí, tenho um dado o que seria aqui, né, que eu acho que é importante para a gente refletir, porque assim, às vezes a gente fica parecendo que é algo muito distante da nossa realidade, né, Raíza? A gente tem um padrão social de buscar sempre se preocupar com aquilo que é privado, com aquilo que nos é particular, com aquilo que tem nome, aquilo que tem contexto coletivo, aquilo que é para o outro, nem sempre a gente se preocupa com a importância que a gente dá a nós mesmos, né? A nossa família, ao nosso grupo social. Então, eu acho que só quando você experimenta ter alguém que precisa efetivamente desse recurso, você começa a refletir sobre a ausência na sociedade desse tipo de profissional, né? Eu tenho um dado aqui, ó, em São Paulo, a Secretaria Estadual de Educação diz que 1.300 dos 200 mil docentes da rede pública estadual são habilitados em Libra. Mas tem 4.000 alunos com algum tipo de deficiência auditiva. Veja, não é pouco. E aí? Não é pouco. Como alcançar a inclusão nesse caso, né? E o pior de tudo, diante dessa informação, é a gente perceber que são profissionais, como eu havia dito anteriormente, que estão preparados teoricamente, mas que muitas das vezes não conseguem ter uma eficiência ao se comunicar com essas pessoas. Uma situação muito interessante que aconteceu e muito triste, né? Mas interessante assim do ponto de vista jurídico de você analisar. Um aluno conseguiu pelas cotas, né, de deficiente ingressar finalmente na faculdade de computação, que é o sonho da vida dele. E aí, quando ele chegou lá, ele ficou 3 meses durante um semestre aguardando que viesse um tradutor para poder auxiliá-lo durante as aulas. Então ele estava assim, dentro da universidade, e isso é muito importante, não estou aqui de maneira alguma dizendo que não, sim, é essencial que exista a possibilidade, né, de que essas pessoas estejam dentro da universidade, mas de forma eficiente, de forma adequada. Por isso que a inclusão é tão importante. A inclusão é exatamente adequar aquele ambiente para que aquelas pessoas tenham condições de exercer em plena condição, assim como as outras, esse direito à educação, que é tão básico, tão essencial. Então, você vê, demora-se 3 meses, metade de um semestre, em que um aluno está completamente sem entender o que está acontecendo dentro da sala de aula. Porque ele vai e não consegue absorver, com certeza, nem 10% do que está acontecendo ali. Porque ele não está tendo... A informação não está chegando, entendeu? E é uma das barreiras que a LBI vai dizer, né? A barreira de comunicação. Então, assim, a questão não é o aluno, a questão é a barreira que lhe é imposta. Ele chega na universidade e ele não tem condições de permanecer. Então, a mãe chega a dizer para o filho, volta para casa, não fique aí nessa condição, porque você não está sendo acolhido da maneira que você precisa e merece, né? Porque a educação precisa se dar de forma digna. É assim que a Constituição diz pra gente lá no texto. O normativo tá lá. Tem que ser digna, tem que ser pública, tem que ser de qualidade. E aí, na prática, é completamente ao avesso. Um aluno que fica 3 meses, 4 meses e às vezes passa até muito mais tempo, porque esse é um exemplo, né? Quantos outros aí já não passaram por muito mais tempo aguardando um tradutor, aguardando que fosse feita uma rampa dentro da universidade ou dentro da escola, que também é um aspecto de uma barreira urbanística, uma barreira que se impõe para que ele tenha o exercício pleno desse direito. Então é muito chocante mesmo que isso aconteça, né? Mas acontece, é uma realidade. E para que a gente consiga quebrar tudo isso, é discutindo e levando informação para as pessoas. Como fazer esse requerimento? Como aguardar que de fato ou melhor, fazer com que isso aconteça sem ter que aguardar
para que isso aconteça, né? Que haja uma eficiência. Olha, tem um comentário aqui. Pessoal, olha, vamos colocar comentários aí para quem quiser. Oi, Caterina, que bom que você está por aqui. Isso acontece em todas as etapas da educação, da básica à superior. É lamentável. E se pensarmos em municípios com pouca arrecadação, com menos recursos, a situação é ainda pior. Gente, olha, na universidade, na própria UF, né, o Sensibiliza tem pouquíssimos psicólogos e suporte para esses alunos deficientes que ingressam na universidade. É muito difícil, né? E para a gente, enquanto professor, estando quanto coordenador de um curso, ver que esse aluno precisa de um recurso a mais e que muitas vezes ele chega com N deficiências, né? Não só a visual, mas vamos falar de outras aqui, e não vai ter suporte, não vai ter acompanhamento adequado, a gente sabe que ele vai acabar ficando pelo meio do caminho, né? E aí o que a gente quer, que é que ele alcance a aprendizagem, não vai ocorrer. E isso é muito triste. Isso é muito triste. Vamos falar, então, sobre o conceito de deficiência, porque eu acho que ela frisa bem, né? A LDB fala, então, do que é, quem é esse deficiente. Vamos conversar sobre isso? Sim, a LBI, né? A Lei Brasileira de Inclusão. LBI, olha, eu falei LDB, estou com a Lei de Diretriz e Base da Educação na cabeça. Eu fiquei pensando, eu acho que foi um erro de cálculo mesmo, que a gente fica com tantos instrumentos normativos na mente, orbitando a nossa mente, professora. Comprei. Raíssa, durante a semana toda, semana que vem, são 3 semanas, um curso de capacitação de aula online, de ensino remoto, né? Tendo em vista que a gente vai voltar às aulas mais cedo ou mais tarde no ensino remoto, né? E fazendo toda essa discussão, seja das diretrizes pedagógicas, quanto das plataformas de ensino, e aí por isso eu estava questionando uma questão da LDB, por isso que eu fiquei com a LDB na cabeça. Mas vamos voltar à questão do deficiente. Quem efetivamente é o deficiente? Vamos. Então, o muito interessante que a lei nos traz é o seguinte, é o aspecto que a deficiência, a lei traz uma perspectiva muito bacana da deficiência. Por quê? Ela não coloca mais como uma situação degradante daquela pessoa, como se fosse um peso. Possui deficiência, está acometido, como se fosse uma doença horrorosa que não tivesse solução. Porque, na verdade, todo tipo de deficiência, todo tipo de doença, ela pode ser acompanhada, ela pode ser controlada, ela pode ser mantida uma existência digna, com qualidade, diante daquela situação que está diante de um ser humano, de um indivíduo. Então, a lei começa a olhar para as pessoas com deficiência de forma diferente. O olhar da lei está apenas na barreira. Então, até na hora de dizer quem é o deficiente, a lei diz que é a pessoa que tem alguma condição, que diante das barreiras não consegue exercer os seus direitos. Então, é qualquer tipo de deficiência que em contato com alguma estrutura pública, um ambiente social, essa pessoa não consegue ter exercício pleno dos seus direitos, entende? Então, assim, fica mais fácil da gente trazer dessa forma do que a leitura do texto em si. Então, eu acho que é exatamente essa proposta que o legislador tem, de mostrar para as pessoas, ao lerem o texto da lei, que a deficiência não é um problema do indivíduo, mas um problema do ambiente social em que esse indivíduo está, assim como qualquer outro, que limita o exercício do direito dele, entendeu? Então, assim, esse aspecto é muito bacana, porque anteriormente as pessoas viam a deficiência como um problema da pessoa, como se o problema fosse a pessoa. Se ela não existisse, esse problema não estaria aqui na sociedade. Enquanto a lógica é outra, é o caminho inverso, né? O problema está na sociedade e essa pessoa não consegue integrar a sociedade porque ela tem uma especificidade, seja ela qualquer, porque todos nós somos diferentes mesmo, né? Eu sou mais alto, o outro é mais baixo, e essa condição, essa diferença faz com que eu não consiga acessar porque o mundo exterior me impossibilita, mesmo dentro da minha especificidade, de exercer aquele direito, de estar em contato com a educação, de me formar, enfim, de executar ali os atos da vida cotidiana e comum como qualquer outro indivíduo, né? Só que existe, é claro,
uma especificidade naquele indivíduo, uma situação especial. Ele precisa que as coisas funcionem para ele também. Apenas. Seja uma natureza física, seja intelectual, seja Intelectual, sensorial, mental, inclusive, né? sensorial. Intelectual, Exatamente. tudo isso pode caracterizar, né? Inclusive, a própria tem leis específicas que classificam alguns transtornos como deficiente, como é o caso do autista, né? O autista foi classificado dentro do conceito também de deficiente. É importante a gente falar também sobre isso. Vamos falar então sobre vaga. Vaga em escola. Vamos. Vaga em escola para deficiente. Pode negar? Não, não pode. Mas isso acontece. Não com tanta frequência como antes, mas isso ainda acontece, né? Porque as escolas entendem que elas precisam estar preparadas para receber aquele aluno. Só que ninguém nunca vai estar preparado para nada, se a gente for parar para pensar. A vida, ela se constrói junto, né? A gente vê o que pode ser feito, especialmente em relação às pessoas com deficiência. Eu fiz, a minha primeira live foi com uma colega minha, pedagoga, o nome dela é Jaqueline, e a gente conversou lá e me recordei muito disso. Ela me falou coisas assim que mudaram o meu modo de ver as coisas na vida, né? Até de me relacionar com pessoas com deficiência. Às vezes a gente tem algo tão embutido na gente, por conta da criação, por conta da vivência, que a gente acha que aquela pessoa só vai conseguir nos entender se a gente falar de um jeito totalmente diferentão, assim, ó, eu vou precisar falar de uma forma diferente para ela me entender porque ela é diferente, ou então eu vou precisar me comunicar mais vezes para conseguir entender o que ela está falando. E a lógica não é essa, né? A lógica é, eu preciso saber o que ela está pensando, se ela consegue se comunicar, eu preciso perguntar, eu preciso ouvir. Então a escola tem que ter esse papel, ela não tem que estar completamente preparada, porque nunca vai estar completamente preparado para lidar. Especialmente se for alguma questão intelectual, sensorial, essas questões são mais delicadas. A questão da acessibilidade em si, a escola pode pensar, eu não estou preparada porque eu não tenho rampa, eu não estou preparada porque eu não tenho elevador. Questões de adaptação que serão necessárias de serem feitas, mas que também podem ser ultrapassadas, né? Podem ser vencidas diante da necessidade daquele aluno de estar ali na educação. Porque eu já vi acontecer, Fabiane, muito interessante isso, em escolas, os pais levarem os filhos cadeirantes, chegar na escola, não tem rampa, pega o filho, leva o filho até a sala de aula, coloca na sala de aula, especialmente nas escolas públicas, né? Que a gente sabe que, infelizmente, nem todas estão preparadas nesse aspecto, né, de acessibilidade para receber. Então, a família está ali junto. Então, os pais estão ali para fazer com que a educação aconteça. A escola não precisa impor uma barreira diante das suas necessidades, que ainda são existentes, para receber aquele aluno. Então, a vaga daquele aluno, ela não pode ser negada na perspectiva de que não estou preparado. A escola dá como justificativa, não estou preparado para receber seu filho, não tenho condições de recebê-lo. Então, a lógica não pode ser essa, né? A ideia é outra. A ideia é incluir, é trazer para dentro da escola aquela pessoa e, a partir dali, desenvolver ali técnicas, né, dentro da possibilidade para fazer aquilo acontecer. Que seja o pai indo na escola e levando o filho até a sala de aula, no colo, para ir indo buscar. Que seja, se for o caso, se for preciso, que aconteça. Mas que não seja negado o acesso à educação por conta desses fatores. Então, não se pode negar acesso à educação às pessoas com deficiência. E tem uma coisa muito interessante, assim, tem uma frase que eu gosto a respeito de inclusão, que é assim, inclusão não é apenas você convidar para a festa, é você tirar para dançar. Então não basta também só aceitar a criança na escola, né? Você tem que integrar. Então, se não basta a criança estar ali, excluída naquele contexto de participação, né? E convenhamos, né? Cada ser será único. Então, por mais que os transtornos, as deficiências, tenham lá no DSM, né, no CID, descrições formais, cada ser humano é único. E cada um vai ter mais ou menos habilidades conforme suas vivências, né? Conforme seus estímulos, né? E características, características, né? Então, eu acho que quando a escola abre
a possibilidade, abre não, né? Quando ela reconhece a importância de integrar pessoas com deficiência em seu seio, em seu grupo, em seu coletivo, ela está oportunizando a essas outras crianças típicas a entenderem que todos nós somos diferentes. E essa é mais uma Sim. diferença. Né? É uma Então, forma assim, de exercitar a cidadania. E aí a inclusão Enquanto tem esse caráter, assim, eu vejo que às vezes tem pais que brigam na justiça para garantir vaga em determinada escola, que não nega, né, Raíza? Faz aquela coisa assim, olha, eu não estou preparado, né? Eu acho que eu recomendo que você não se inscreva, se matricule aqui, né? Assim, faz aquela meia-culpa para que o sujeito não matricule. E aí o pai vai à justiça solicitar, então, a vaga para a criança. E aí, às vezes, a criança fica sendo deixada de lado. Então, inclusão não é isso. Inclusão não é só admitir matrícula, né? Vamos Exato, falar não é da só o acesso. convenção, pois é, da Convenção da ONU sobre Direitos da Pessoa com Deficiência. Ela também é importantíssima, né? É muito importante. Na verdade, o Brasil demorou bastante tempo para poder trazer. Na verdade, assinou, claro, e veio como emenda à Constituição 2 anos depois, salvo engano, da declaração. E demorou muito tempo para efetivamente cumprir com as políticas públicas, né, de inclusão, que abarcassem essas pessoas dentro do contexto político, né? Vamos aí colocar a mão na massa, vamos trazer essas pessoas para a educação de fato, estipular políticas que realmente cumpram com esse papel, com essa missão que nos foi dada, né? Que nós nos obrigamos, porque enquanto nação, o Brasil abraça uma tarefa e cochila diante dela, né? É o que mais acontece. Quando a gente estuda direito constitucional na universidade, a gente entende que isso vai acontecer inevitavelmente. Mas o que essa declaração ela traz para a gente de importante? Essa consciência de que todas as pessoas, todas, e aí é todas com letra maiúscula mesmo, todos nós temos esse direito. E que nenhum estado, nenhuma nação, nenhum município, enfim, em todos os âmbitos, pode negligenciar o acesso da educação a essas pessoas, sob qualquer pretexto. Ah, não tenho verba, não tenho condições, não tenho estrutura. As pessoas precisam estar abarcadas. Eu gosto muito, professora, de uma situação, de uma frase, né? De uma frase não, na verdade, na Declaração de Salamanca, em 94, a gente vê que, e ela ficou considerada mundialmente como uma dos mais importantes documentos sobre inclusão, né? A educação inclusiva, acerca da educação inclusiva. E chegou a ficar redundante. Quando você lê, você vê. Porque ela diz educação para todos. Para todos, efetivamente, significa todos. Então, não tem essa de eu vou escolher quem estuda, eu vou escolher quem tem acesso, em que local vai ter escola, em que local vai ter escola acessível. Então, realmente tem que ser para todos, né? E essa declaração, ela traz para a gente, né, enquanto nação, esse trabalho, um trabalho árduo, que exige, sim, uma iniciativa, e diante da mora, nós só tivemos uma legislação que, de fato, fosse brasileira sobre isso há 5 anos atrás, está comemorando 5 anos a LBI. Então, a gente vê que não tem interesse político para que as pessoas sejam, de fato, abraçadas, né? Tenham acesso à educação. Então, você vê que tem um texto normativo muito bonito, que o Brasil traz para sua casa, mas o Brasil não executa. Então, dentro da lógica de políticas públicas, de tudo que a Declaração dos Direitos do Homem vai nos dizer, olha, a educação é um direito essencial, é um direito fundamental, as pessoas precisam ter acesso à educação, todas as pessoas, independente das suas especificidades, das suas demandas, né, que são inúmeras, elas precisam estar abarcadas, porque elas são cidadãos, né, são pessoas que têm direitos, independente dessa distinção, dessa diferenciação que é feita até pela sociedade em si, né? Porque você vê que no ambiente escolar, e aí até lembro das nossas idas à escola para levar os ensinamentos sobre cidadania durante o projeto, você vê que as crianças, elas não fazem essa distinção.
A sociedade faz essa distinção, mas os seres humanos mais ingênuos, mais puros, não fazem essa distinção. De se o meu colega tem autismo, ele é deficiente, se o meu colega não enxerga, ele é deficiente, né? Então, é por isso que eu insisto em dizer que a educação, ela é política, ela é economia. As pessoas, através da educação, elas têm acesso ao mercado de trabalho. Então, se dentro dessa lógica social existe uma perspectiva corpo-normativa de que um corpo é desejável e o outro não, de que uma pessoa é desejável e a outra não, é claro que a educação vai se construir de modo que as políticas públicas vão fazer com que essas pessoas não estejam abarcadas dentro desse projeto educacional. Então, a gente vê que, infelizmente, a gente tem a Declaração dos Direitos do Homem, aí depois a gente vem e tem sobre as deficiências em específico, né, determinando tudo que deve ser feito para construir essa educação que, de fato, abarque todos. E a gente olha para o nosso país e vê que, infelizmente, nós não temos políticas públicas que, de fato, façam com que a educação seja para todos, né? Mas não é interessante. Aí a gente lembra das nossas aulas de direito constitucional. Não é interessante que as pessoas tenham acesso à educação. Porque pessoas pensantes sabem votar, pessoas pensantes sabem os seus direitos, pessoas que têm acesso à educação conhecem como funciona a sociedade. Então, para que eu vou querer que uma pessoa com deficiência saiba que ela tem direito... políticas públicas. Saiba cobrar as políticas públicas, as rampas nas calçadas. Como que eu vou fazer para colocar rampa na calçada? Então, eu não posso, de maneira alguma, permitir que o acesso a essa informação chegue até essa pessoa. Então, a gente vê um Estado que internacionalmente se coloca, se posiciona diante dos outros como uma nação interessada em resolver a questão da exclusão social das pessoas com deficiência, e quando a gente olha para as políticas internas, a gente vê que isso não acontece, que o projeto político é outro. Não tem como importância essas pessoas, não leva com a mesma seriedade essas pessoas, né? E o que é mais duro, o que eu acho, Raiz, é que esse é um debate que acaba ficando assim, restrito a pouquíssimas pessoas, assim, pouquíssimas pessoas se interessam de pensar num projeto de país, né? Num projeto que não é para mim, não é para você, é um projeto a longo prazo para a população em geral, né? E nós não estamos falando só de população carente, estamos falando da população em geral mesmo, de todos os níveis. Então, discutir educação é discutir também projeto de país. Quando a gente fala em inclusão, é possibilitar que essas pessoas existam de fato na sociedade, né? E não sobrevivam na sociedade. As minorias, infelizmente... Você falando isso me faz pensar de que realmente as minorias elas não estão abarcadas nesse projeto que a gente quer de sociedade. Porque não é interessante. Não é interessante que as minorias tenham acesso, porque as pessoas, na verdade, sendo mais objetiva, os nossos governantes, o interesse que eles têm é de abarcar a grande população, porque aí eles podem fazer algo bem genérico e que vai servir para todos. Agora, as minorias, como o nosso presidente disse, as minorias que se virem. Então, a gente vê que as políticas não vão ser feitas para essas pessoas. E se a gente, pessoas como eu e você e as pessoas que estão nos assistindo, não criarem essa consciência, não propagarem que a sociedade precisa de fato ser para todos, a gente não vai conseguir pessoas que estejam nos liderando, exercendo políticas que sejam de fato para todos. Pois é, o Leandro fala assim, olha, um país sem os ministérios da educação e saúde. Pois é, exatamente. Quando a gente não pensa em dois ministérios essenciais para o país, né? Então, assim, tem alguns países que a escolha do ministro da Educação é como se fosse a escolha de um governante do executivo, né? Então, assim, é isso que a gente precisa pensar. Que projeto de país que a gente quer. Mas vamos voltar à questão da educação inclusiva quando a gente fala da aprendizagem em relação a esse suporte educacional especializado, né? Que é obrigatório pela lei. Vamos falar o que ele é, como que seria isso. Tá. As escolas precisam ter salas multifuncionais para os alunos com deficiência. Essas salas, elas têm toda uma estrutura para poder passar o conhecimento dentro daquela especificidade para essas crianças, jovens, e é essencial, a LBI também diz sobre o acompanhante, né, na sala de aula,
para essas pessoas com deficiência, a importância de que as pessoas com deficiência tenham o seu acompanhante dentro da sala de aula. Porque como a gente estava conversando, essa experiência aí que a minha colega pedagoga conversou comigo sobre, de ser essencial você perguntar para o aluno, você está entendendo? Uma pessoa mais atenta ali às demandas específicas daquela criança, ou daquele jovem, ou daquele adulto. Você precisa de que eu te explique mais alguma coisa? Enfim, o que você quer, né? Você quer... Agora você está disposto, você entendeu? Porque a gente começa a imaginar dentro da sala de aula uma criança que tenha condições iguais ali, né? Uma sala de aula com a estrutura que ele precisa, com o intérprete, ou enfim, com aquele mundo ideal que a gente deseja. Ela precisa, dentro desse mundo ideal, de um acompanhante, que seja só dela, que a entenda, que converse com ela, que procure saber quais são as necessidades dela naquele momento, diante daquele conhecimento que está sendo apresentado. Então, é porque ela vai demandar coisas diferentes e às vezes não vai conseguir se comunicar de forma clara para uma pessoa que não consegue compreendê-lo. Então, se ela tem o seu acompanhante próprio, ela já vai ter a rotina ali com aquela pessoa. A gente sabe que na escola são professores, para cada disciplina é um. Então, assim, ela não vai ter a intimidade, ela não vai conhecer tão bem aquela pessoa, por mais que fique ali durante um ano, às vezes está vindo de uma escola para outra. Por isso a importância dessa pessoa que esteja com ela, que acompanhe ela durante a jornada educacional dela e que possa compreendê-la no momento em que ela tem uma dúvida, no momento que ela tem uma necessidade. Eu preciso ir ao banheiro, eu preciso sair daqui, ou então tá naquele momento, como que eu posso dizer, de angústia diante daquela informação nova que está chegando, de crise, de medo. Então, muitas demandas podem ocorrer dentro da sala de aula e que pode gerar uma certa desestabilização do profissional que está ali explicando para todos. Então, esse acompanhante é essencial. Essa pessoa que esteja acompanhando esse aluno ao longo da sua vida na escola, enfim, na academia, que seja, é essencial para que ele tenha exatamente o que a lei nos diz, um acesso pleno à educação. Então, é essencial que isso realmente aconteça dentro das escolas, né? Que tenha à disposição essa equipe pedagógica, os psicólogos que vão estar ali acompanhando o desenvolvimento daquele aluno, que vão estar acompanhando a evolução daquele aluno, o que é preciso implementar dentro da rotina de estudos daquele aluno, para que ele consiga exercitar cada vez mais ali o seu conhecimento, a compreensão do que está acontecendo. Um plano pedagógico individualizado para o aluno, adequado à deficiência dele, porque cada aluno é um universo e por isso deve ser estipulado metas de aprendizagem, né? O Bruno está falando aqui, em muitas escolas públicas não temos professores de apoio, mas nas privadas também, Bruno, infelizmente, né? Tem um outro comentário interessante que fala assim, olha, a Monjolie Ju, eu não sei que, efetivamente o nome de quem, como é a pessoa. Sobre a discussão é interessante. Quem é, Raíssa? Eu acho que é a Juliana, que estudou lá na UF também com a gente, sim. Ju, é isso mesmo. Sobre a discussão, é interessante ver que as decisões judiciais no que tange o direito à educação, que deveriam abarcar o coletivo, decidem de forma exclusiva para caso específico. E as minorias que não possuem esse acesso à judicialização da educação acabam não tendo seus direitos atendidos. Isso é fato quanto a todos os direitos sociais. Seja saúde, né? Quantas vezes você vê aí a prestação de um medicamento caríssimo? Mas por quê? Porque a Constituição, ela está resguardando esse direito a todos. O que ela deveria estar resguardando também é o acesso à justiça a todos. E a gente sabe que a defensoria pública e o conhecimento da via judicial não é para todos. E é isso que a gente precisa democratizar. Né, Raíssa? Você quer acrescentar alguma coisa? Não, eu concordo plenamente com o que você colocou, professor. É triste que seja assim, né? É um direito sendo negado em cima do outro. Ou seja, você não tem direito à educação e você também não vai ter acesso à justiça para poder exigir o seu direito à educação. Porque é chocante que seja assim. Mas, como eu disse, é um projeto, é uma estrutura que está posta. A gente precisa questionar, a gente precisa
trazer essas pessoas para essa sociedade que a gente deseja, né? A gente precisa de algum modo, seja numa advocacia pro bono, seja instruindo a pessoa como fazer, seja levando essa pessoa até o acesso. A gente precisa exercer a nossa cidadania solidária nesse aspecto, né? Para que essas pessoas consigam, de fato, exercer seus direitos. E o aluno, ele precisa ter direito de alcançar o alto grau de ensino que ele quiser alcançar. Né? Então, a gente está falando aqui que ele não tem apoio na educação de base, ele precisa ter apoio desde a educação de base, mas também no ensino universitário. E aí tem um tema que eu acho que é importante a gente falar sobre, que é a questão do Enem. Vamos falar sobre o Enem? Vamos falar sim. Em relação à acessibilidade à prova, eu até estou escrevendo sobre esse tema, vou tentar submeter para uma revista da UF, que a gente olha para essa situação. Eu estive na graduação e não conheci muitas pessoas com deficiência ali. Então, isso já me gerou uma pulguinha atrás da orelha, né? Cadê essas pessoas aqui dentro da universidade? Mas olha só, Raíza, a obrigatoriedade no ensino superior tem 3 anos, salvo engano. Então, por isso que você não experimentou muito. É muito recente. E a maioria que era deficiente entrava muitas vezes sem a declaração de deficiência. Por quê? Porque necessariamente não é a declaração física, então a deficiência física, né? Não é a surdez, não é a cegueira, não é a mobilidade. Então, quando é, por exemplo, um caso de autismo, por exemplo, o Sensibiliza realmente, o Sensibiliza da UF foi uma grande conquista para a UF, né? Quando é um caso de autismo, muitas vezes, eu senti isso quando eu estava na coordenação durante 6 anos, né? O aluno entra lá no grupão de ingressantes sem ter entrado na cota para deficiente, porque ele não quer se declarar, muitas vezes. Né? Então, isso também, e isso demanda uma conscientização da população de que o preconceito é tão grande que as pessoas ainda mascaram e dificulta o reconhecimento dos direitos que eles têm diante das suas dificuldades, né? Mas vamos falar do Enem. Vamos. Só um comentário sobre isso que você falou antes de a gente partir para o aspecto burocrático da prova e como ter uma prova acessível, né? Digamos assim. Você falou de algo que me tocou muito profundamente. Eu lembro que eu escutei um podcast de uma pessoa que estava conversando, ela é autista, e ela estava falando sobre a situação dela. Ela falou, quando a gente é deficiente, quando a gente tem uma deficiência, quando uma pessoa com deficiência, a gente aprende na nossa casa a esconder a nossa deficiência. Porque se a gente chega na rua e deixa o outro perceber que a gente tem uma deficiência, aquela pessoa vai nos desqualificar, aquela pessoa não vai acreditar no nosso potencial, no que a gente é capaz de fazer. Então, se você tem uma deficiência que dá para esconder, o seu pai vai te ensinar a esconder, a sua mãe vai te ensinar a esconder para você se proteger da sociedade. Porque a sociedade não vai querer saber se você, apesar, né, da deficiência, consegue fazer algo, construir algo. Porque nós somos capazes, ela diz, nós somos muito capazes, nós superamos até a nossa deficiência, porque a sociedade não nos acolhe. Então, nós estamos todos os dias tentando superar a nossa deficiência. Então, é muito triste que seja assim, né? Duro. É muito duro que seja assim, que uma pessoa não se sinta segura ao se inscrever num exame, dizer que ela tem aquela deficiência. E ali ter também todo um aparato que a receba de forma diferenciada, dentro das especificidades, das necessidades dela naquele ambiente. Mas, enfim, em relação à prova do Enem e em relação à acessibilidade, a gente tem que informar as pessoas o seguinte: quando a pessoa tem uma deficiência e ela precisa de uma prova diferenciada, ela vai informar ao fazer a inscrição. E quando ela faz a inscrição, depois, né, desse momento de inscrição, ela vai receber ligações, né, do Ministério da Educação pedindo mais detalhadamente quais são as deficiências, pedindo o laudo, e aí ela manda o laudo dela, comprova, e aí vai ser delimitada que tipo de prova especial ela vai ter, né? Que tipo de prova diferente ela vai ter. E aí a gente tem uma série de tipos de prova que podem ser oportunizadas a essas pessoas, né? Uma prova ampliada para as pessoas que têm visão monocular ou para as pessoas que têm algum tipo de miopia, não têm acesso a óculos, né? Porque a gente sabe que parece distante demais, mas é uma realidade.
Então, existe esse tipo de prova. Existe a prova em braille para as pessoas que realmente têm são deficientes visuais, né? Também existe o auxílio do ledor, a pessoa que vai estar ali lendo a prova para aquela pessoa que se inscreveu. O auxílio para transcrição. Geralmente, pelo que eu pesquisei, 2 pessoas sempre estão com essa pessoa que está fazendo a prova, né? 2 profissionais auxiliam, tanto o ledor quanto o transcritor. Então, existe também o auxílio para transcrição, existe a possibilidade do acesso fácil, de você se inscrever dizendo que você tem deficiência, né? E aí a pessoa vai te ligar do Ministério da Educação e você vai informar que você precisa de um acesso próximo ao banheiro, você precisa, por conta da sua locomoção, você precisa de um lugar facilitado e isso vai ser providenciado. Né? Você pode ter também, as lactantes podem informar e ter acesso a uma sala privativa, direito a um acompanhante para que elas façam a prova ali acompanhadas dos seus filhos. Tem a leitura labial para as pessoas que preferem, ao invés do ledor e ao invés do transcritor, né? Ou melhor, uma pessoa que faça a leitura labial e a outra que transcreva efetivamente. Tem também o tradutor, né, de Libras para as pessoas que preferirem. Tem o mobiliário acessível também, caso a pessoa seja obesa ou, enfim, tenha uma deficiência que impossibilite ela de se sentar numa cadeira convencional, numa mesa convencional. Tem a sala especial, né, que vai ser mais indicada para os candidatos que têm algum tipo de doença infecciosa, e aí eles vão estar dentro de uma sala especial, privativa. Então, assim, existe todas essas possibilidades que, às vezes, a gente acha que não vai ser possível. A pessoa está lá na escola estudando e fala, eu não vou conseguir fazer essa prova, porque essa prova não vai me avaliar da forma que eu preciso. E até mesmo a correção. Então, a correção é diferenciada. Então, assim, é preciso que as pessoas tenham conhecimento e que a gente passe cada vez mais essa informação para que as pessoas com deficiência tenham acesso e saibam que podem, sim, com a maior segurança e tranquilidade, se inscrever, que vão ter garantidos todos os direitos em relação à execução de uma prova que esteja adequada às especificidades das demandas dela, né? E que vai possibilitar o acesso ao ensino superior, à qualificação profissional que ela tanto deseja e almeja. Raíza, olha, tem uma coisa que eu acho que é importante falar, que é muito recente, que saiu semana passada, que é a resolução 011 do Conselho Nacional de Educação. Eu até compartilhei no Story hoje, que exclui, né, os autistas de um possível retorno de volta às aulas agora nesse período de pandemia, sob uma recomendação de que não teria higiene, né, teria dificuldades nesse contexto social nesse momento. E aí eu gostaria de colocar meu posicionamento, e depois, se você quiser também comentar. Eu acho que é importante a gente dizer que existem vários graus de autismo, e mais do que isso, né? Cada ser, como já foi dito aqui hoje, é um ser. E quem tem que avaliar isso é a escola, né? Não é quem está a quilômetros de distância em Brasília, né? Então, infelizmente, a gente mostra mais uma vez, através de uma resolução do Conselho Nacional de Educação, essa exclusão. Porque nesse momento difícil, esse público, inclusive, não está conseguindo ter uma educação eficiente, né? E talvez deveriam ser esse público, sim, que deveria estar retornando inicialmente para as escolas. Então, assim, fica aqui meu protesto em relação a essa resolução. Espero que ela seja revogada, mas acho difícil, porque com o formato que nós temos atual do Ministério da Educação, eu acho que o que se quer é exatamente isso, né? Eu acho que quem tem que avaliar isso, essa questão, é a escola. E gostaria de frisar para vocês, antes que a gente tombe aqui, porque a gente tem 5 minutinhos, que quinta-feira nós vamos falar especificamente de direito dos autistas, com o Romeu, um advogado da Bahia, que é pai de um autista, que é a Maria Clara, eu tinha esquecido o nome dela, que é a Maria Clara. O Romeu é um advogado da Bahia que está atualmente com um perfil no Instagram chamado Advogados Autistas. Então, ele tem exatamente específico referente a esse nicho, e a gente vai tratar especificamente das questões referentes ao autista na quinta-feira, 8 horas, e eu espero todos vocês.
Bem, eu vou passar para a Raíssa para ela fazer as últimas colocações dela. A Jaqueline aqui falando que ela concorda que deveria ser avaliado caso a caso. É isso, cada um é um, né, Jaqueline? Não tem como a gente padronizar e dizer que ninguém vai poder voltar para a escola. Vou passar a Exatamente. palavra para você, Raíssa, para suas últimas considerações a respeito do direito e educacional, da inclusão em si. Tá certo. Eu concordo com a Jaque, é até a minha colega pedagoga. A gente estava conversando sobre isso antes de eu entrar na live. Essa resolução realmente deixa a gente indignado. A gente está aqui na luta pela inclusão, a gente quer que essas pessoas estejam contempladas por esse direito, que é fundamental, como a gente tratou aqui. Então, qualquer medida que restrinja o exercício desse direito é uma medida que atenta contra um direito fundamental, que não pode, de maneira alguma, ser restringido pela hipótese de uma criança não se comportar bem, porque cada caso é um caso. Quem tem que fazer essa avaliação é a escola, é a família. Então, assim, uma medida generalista para casos que são tão específicos não resolve o problema, só cria outros. Então, eu acho que essa resolução precisa cair, e nós precisamos estar sempre atentos aos direitos dessas pessoas. Como a nossa colega trouxe, a Juliana fez o comentário, infelizmente, é uma questão geral. O direito à educação é negado, a judicialização dessas questões são negadas também às pessoas que não têm acesso. Então, assim, o nosso papel enquanto sociedade é lutar e de maneira social mesmo, proativa, auxiliar, né, essas pessoas no acesso à educação. Então é isso, eu estou muito contente que a gente tenha travado esse debate hoje, eu espero que essa live seja muito produtiva, estarei presente, e já que aí, ó, a live dos autistas, não perca, tá? Com certeza. Raíssa, gratidão por sua participação. Essa live vai ficar Imagina, gravadíssima, se Deus quiser, não vai perder, já está tudo certinho aqui, é exatamente complicado porque eu falar. acho que essas informações precisam chegar a mais pessoas, a gente precisa incluir mais pessoas nesse debate, porque se a gente não incluir pessoas, a gente não vai conseguir mudar um contexto que é tão cruel de exclusão da nossa sociedade, né? E é É isso, eu verdade. vou te passar a palavra só para você se despedir, porque a gente tem aí 2 minutinhos. Então tá bom. Pessoal, muito obrigada pela audiência de vocês aqui. Fabiane, parabéns pela sua iniciativa. Isso é fundamental, que a gente esteja discutindo sociedade, que a gente esteja discutindo os direitos sociais, que são, assim, direitos que muitas das vezes ficam por último na prioridade dos direitos, né? Então, assim, deveria ser principal. Então, eu estou muito contente com a sua iniciativa. Pessoas como você transformam a sociedade. Eu quero agradecer muito pela oportunidade e dizer a todos vocês, todos nós temos uma contribuição a dar em relação aos direitos sociais. Então, se nós temos acesso à informação, nós precisamos divulgar. Se nós temos condições de transformar os ambientes, nós precisamos transformar, porque o que a gente faz aqui agora vai ter efeitos para o futuro, na vida das pessoas. Então, a gente tem que entender o nosso papel e exercer ele da melhor forma possível. Então, esse é o recadinho que eu quero deixar. Vamos lutar aí pelos direitos sociais dos nossos irmãos, dos nossos colegas, das pessoas que a gente até não conhece, mas pelo fato de serem indivíduos merecem, são dignos desses direitos e precisam estar abarcados, né? Nós precisamos ajudar e auxiliar em algo. É um trabalho de formiguinha. Então é isso. É verdade. Gratidão, querida. Olha, muito Eu que te orgulho agradeço. de você ter saído dos bancos da UF com uma consciência do seu papel social, na qual eu tenho certeza que o contexto da educação pública gratuita e de qualidade fez diferença na sua formação. Com E eu acho que o certeza. nosso papel é esse, é dividir conhecimento, porque conhecimento que é apenas nosso não é conhecimento, né? Um beijo a Exatamente. todos, obrigada pela presença de todos. Forte abraço, depois compartilha aí a live para mais pessoas ficarem sabendo dela. Grande abraço, beijo, até quinta. Abraço. Tchau. Tchau, amor.